que é sola escritura? Essas lemas, por assim dizer, são do latim, e no caso, para nós aqui, esse primeiro dito, sola escritura, significa somente a escritura. Eu vou desenvolver o ponto mais para frente, mas o fato aqui que eu quero argumentar é que a escritura é o fundamento da fé cristã. A igreja é baseada na Sagrada Escritura, na palavra de Deus que vem a nós. Então, o primeiro tema que nós vamos desenvolver é o tema da sola escritura ou somente escritura. Uma questão que nós precisamos levantar, a título de introdução, é que nós estamos passando um tempo de transição e de mudança. No passado, o povo chamado evangélico era confessional. Isto é, eles afirmavam aquelas doutrinas essenciais como os pais da igreja estabeleceram nos grandes concílios eclesiásticos, Nicéia, Constantinopla, Calcedônia, declarações a respeito de Deus como um e três, uno e trino, declarações a respeito das duas naturezas de Cristo, Jesus como uma pessoa única, tendo em si mesmo a natureza divina e a natureza humana sem confusão, sem divisão e sem mistura. Mas esses nossos pais do século XVI eram chamados também de evangélicos, porque eles afirmaram algumas doutrinas calcadas na Sagrada Escritura por meio desses 5 solas ou 5 somente. Somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente a glória de Deus. E eles afirmaram esses solas em alguns documentos importantes, por exemplo, a Confissão de Augsburgo Luterana, a Confissão Belga, distintamente reformada, a Confissão de Westminster, que foi muito influente entre presbiterianos, depois entre congregacionais e batistas. Todos esses documentos da Reforma e pós-Reforma, escritos sob os concílios eclesiásticos antigos, as decisões eclesiásticas antigas, eles afirmavam esses 5 lemas que nós vamos estar meditando nesses dias aqui. E esses documentos confessionais e seus ensinos, resumidos nesses 5 solas, ou 5 somente, eles distinguiam ou definiam o que vem a ser evangélico. Só que hoje, isso é bem óbvio para a gente, os ensinos centrais da Reforma foram largamente abandonados, principalmente nas maiores igrejas, nas mais importantes igrejas e denominações também, e a palavra evangélico veio a perder significado. Para mim, é meio chocante notar a palavra evangélica sendo empregada como sinônimo, por exemplo, de universal do reino de Deus, igreja mundial do poder de Deus, igreja renascer e outras. Eles são a face visível, ou a palavra evangélica é resumida por essas comunidades, ou pelo que se ensina nessas comunidades, ou é defendido nessas comunidades. A palavra simplesmente perdeu seu significado, perdeu sua força hoje no nosso país. A nossa face visível são pastores ensinando teologia da prosperidade, políticos que usam o nome, o adjetivo evangélico de forma não muito nobre, pastores que têm trocado a mensagem do evangelho por algum tipo de autoajuda, ou do outro lado, quando alguns cristãos em ruptura com a fé, eles querem se contrapor a isso, eles também vão se chamar evangélicos, mesmo que eles defendam aborto, casamento de pessoas do mesmo sexo, eutanásia, etc, etc, etc. Então, o ponto aqui me parece que a palavra evangélico sofreu um desgaste de tal forma que ela não é mais empregada com o seu sentido original como empregada no século XVI e também depois no século XVII. A palavra simplesmente perdeu seu significado. Mas isso não quer dizer que a gente deva abandonar a palavra. Algumas pessoas têm sugerido que a palavra deva ser abandonada e a gente deva se chamar de protestante ou reformados, alguma coisa do tipo. Me parece que a palavra pode ser resgatada, e ela tem que ser resgatada pelo seu significado intrínseco. Amanhã, quando nós tratarmos de solo Christus, eu vou destacar especialmente a morte de Cristo no Calvário, seu sacrifício vicário, substitutivo, em nosso lugar, em nosso favor, e a gente vai meditar um pouco mais do que vem a ser evangelho. Evangelho, em linhas gerais, é o meu argumento de amanhã à noite, é Cristo crucificado, morto pelos nossos pecados, sepultado e ressurreto, como ensina a Escritura. Eu estou parafraseando aqui 1 Coríntios 15, 3. Mas, por amor a Cristo e por amor à igreja, a gente deve resgatar o significado da palavra,
e afirmar o nosso compromisso com essas verdades centrais da fé cristã, como redescobertas na Reforma Protestante. E a gente afirma essas verdades, esses chamados 5 solas, não porque eles são uma venerável tradição, uma tradição que a gente tem que respeitar e tem que honrar, mas porque a gente entende que eles são centrais à fé como revelada por Deus na Sagrada Escritura. Eu espero tornar claro aqui, na medida que eu vou argumentando, que cada um desses 5 lemas, eles são resumos de um lado, mas eles são calcados, eles são baseados na Sagrada Escritura de outro lado. Então, por causa do nosso amor a Deus, nosso amor a Cristo, nosso amor à igreja, nós precisamos não só resgatar a palavra evangélica, mas lembrar o significado do que vem a ser evangélico aqui e agora, e a gente faz isso relembrando esses chamados 5 solas.